Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aí para o nosso estudo sobre o número dos substantivos e hoje nós veremos o plural dos substantivos compostos. Um assunto bem chatinho, tanto para quem está aprendendo quanto para quem está ensinando. Por quê? Porque além de ter um número extenso aí de substantivos compostos, os gramáticos eles não chegam a um consenso aí relacionado a como se dá a formação desses plurais, desses substantivos compostos. Tá? Então fica meio complicado de a gente falar aqui alguma coisa, dizer que é assim ou que é assado, vocês vão de repente numa outra gramática, vão encontrar de uma outra maneira. Né? O ideal sempre é que vocês tenham a gramática que o concurso está pedindo, porque daí vai ser daquele jeito que aquela gramática está pedindo. No caso de o concurso não pedir nenhuma gramática, provavelmente não vai cair aí uma questão pega-ratão, vai cair uma questão na qual haja um consenso entre todos eles. Tá? Então não se preocupe com isso. Agora, o que eu vou explicar aqui é basicamente como se é. Tá? Então vocês têm que ter esse cuidado. O ideal é que sempre que for escrever aí alguma coisa, vocês pesquisem nas gramáticas ou até na internet, tá? Para ver se é daquele jeito mesmo ou não. Então tá, como é que se dá o processo da formação aí dos substantivos, né, dos substantivos compostos, digamos assim. Nós temos aí, como nós vimos lá nas palavras, na formação de palavras, o processo de formação de palavras ali por composição. Aí tem justaposição e aglutinação. Então, nós temos aqui a palavrinha rodapé. É uma palavra composta. Eu tenho duas palavras aqui, roda e tenho pé. Mas se juntou tudo, sem o hífen. Porque nós temos aí, no número 1, elementos não separados por hífen. Então eu tenho duas palavras aqui, rodapé, e aqui eu tenho duas palavras também, girassol. É o processo de formação por composição. Né? Duas palavras, mas não separadas por hífen. Como que se dá? Da mesma forma que eu expliquei no vídeo anterior. Tá? Segue aquelas regrinhas, porque é como se fosse uma palavra só, embora tenham aí duas palavras. Então, termina em vogal, o que eu faço? Acrescento um S. Né? Termina aqui em L, em OL, né? Eu tiro o L e acrescento um IS. Fica girassóis. Né? Rodapé, rodapés, girassol, girassóis. Tudo normal porque é como se fosse uma palavra só, embora aqui tenham duas palavras. Tá? Agora, nos elementos separados por hífen, tá? Tem que ter um pouco de cuidado aí. Aí a gente vai ver aqui algumas regrinhas. Então, na regrinha A, o que diz? Quando as duas palavras são variáveis, o que acontece? Tá? Vocês vão pegar aí os substantivos compostos e vocês vão ver que as duas palavras são variáveis. O que são palavras variáveis? Como eu já expliquei para vocês ali, né, no primeiro vídeo lá, o conceito de flexão, primeiro ou segundo vídeo, existem das 10 classes gramaticais que nós vamos ver aqui, que nós estamos vendo aí, existem 6 que são variáveis, que flexionam. E existem 4 que estão dentro das palavras que não flexionam. Né? Ou seja, as 4 que não flexionam seriam o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. As outras, elas vão flexionar, vão variar. Tá? Então, quando as duas forem aí variáveis, o que acontece? As duas podem ir para o plural, né? Naturalmente. Então eu tenho aqui couve, flor. O que eu tenho aqui? Substantivo mais substantivo. Couve é substantivo, flor é substantivo. Se o substantivo é uma classe de palavras que flexiona, que varia, as duas podem ir para o plural. Tá? Naturalmente. Então vai ficar couves, flores. O plural de couve e flor, couves, flores, porque são dois substantivos e as duas, o substantivo é uma classe de palavra variável e as duas podem ir para o plural. Tá? Aqui eu tenho primeira dama. O que eu tenho? Eu tenho um numeral e tenho um substantivo. Tá? Numeral mais substantivo. O numeral é uma classe de palavra variável e o substantivo também. Então as duas podem ir para o plural. Como é que fica o plural de primeira dama? Primeiras damas. As duas podem flexionar. Aqui no bom dia eu tenho o quê? Eu tenho bom, que é um adjetivo, e tenho dia, que é um substantivo. Então eu tenho adjetivo mais substantivo. Adjetivo é uma classe de palavras que flexiona, que varia. O substantivo também. Então as duas podem ir para o plural. Aí vai ficar aqui bons dias, né? O bom dia ou os bons dias.
Então, tudo normal. Por quê? Porque eu tenho aqui na A palavras que são variáveis, substantivo, numeral, adjetivo. Né? Então, quando elas se juntam, se eu sei que as duas são variáveis, são flexionáveis, eu posso colocar as duas no plural, no caso de substantivos compostos. Tá? Mas cuidado que tem aí as suas exceções. Né? Basicamente é isso aqui. Agora, eu tenho aqui, né, compostos ligados por preposição. Né? Água de colônia. Como é que vai ficar? Neste caso aqui, só a primeira vai para o plural. Isso aqui é importante. Tá? Cara de pau, pé de moleque. Como é que é o plural dessas palavras? Água de colônia. Se eu sei que só a primeira vai para o plural, vai ficar águas, só a primeira, de colônia, caras de pau e pés de moleque. Compostos ligados por preposição, e de é uma preposição, né? A preposição não flexiona, só a primeira vai para o plural. Não esqueçam disso. Então, como vocês viram, nós temos aí os elementos não separados por hífen. Neste caso, embora eu tenha palavras, duas palavras, né? Ela já está aí fixada como sendo uma só, vai seguir a regrinha aquela do vídeo anterior, né? Como eu falei para vocês. E nos elementos aí separados por hífen, o que vai acontecer? Eu vou seguir a regrinha aquela da flexão das palavras variáveis, né? Quando as duas são variáveis. Neste caso aqui do B, compostos ligados por preposição, só a primeira vai para o plural, tá? Tem que ter todo um cuidado com essa questão aí do plural dos substantivos compostos, tá ok? Vamos ver aí as outras regrinhas. Aí vocês devem estar se perguntando, ué, mas não é plural dos substantivos compostos? Por que ele está falando aí em numeral, em adjetivo? Calma, o que acontece aqui? Quando eu coloco duas palavras unidas por hífen, o que eu faço? Eu monto uma só, né? É uma palavra só que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho couve mais flor, formando uma única palavrinha, um substantivo. Tá? Por isso que é plural dos substantivos compostos. Aqui eu tenho primeira dama, eu tenho um numeral e um substantivo. Então eu venho fazer isso aqui. O que eu fiz aqui? Formei um substantivo. Eu posso colocar aqui, ó, a primeira dama. Eu posso colocar aqui a couve-flor. Eu posso colocar um artigo aqui na frente. Tá? Então eu tenho aqui bom dia, né, adjetivo mais substantivo. O que eu formei? Com as duas palavras, um substantivo. Né? Então eu tenho aqui, ó, posso colocar aqui o bom dia. Né? E o plural vai ser os bons dias. Então, eu tenho aqui um adjetivo, eu tenho aqui um numeral. Mas o que aconteceu? Quando eu coloco as duas juntas, eu formei um substantivo composto. Tá? Com duas palavrinhas. Então, esse cuidado que vocês têm que ter aí, para não achar que ele está falando plural dos substantivos compostos, mas ele coloca aí numeral, adjetivo, não. Acontece aqui o processo de formação ali, né? Lembra quando a palavra muda de classe gramatical? Né? Então, é esse cuidado que vocês têm que ter. Não vão pensar aí que é um numeral mais um substantivo. Dentro da palavra, eu posso dizer que é um numeral mais um substantivo, adjetivo mais um substantivo. Agora, as duas juntas formam uma única palavra que é um substantivo composto. Tá ok? O item C, pessoal, na verdade é fácil, não é difícil. Basta prestar atenção. O que ele diz? Tá? Também são elementos aí separados por hífen, né? Duas palavras separadas por hífen, e ele diz o seguinte: quando a segunda palavra indica finalidade, forma ou semelhança da primeira, o que vai acontecer? Só a primeira vai para o plural. O que é a segunda palavra indicando aí forma, finalidade ou semelhança da primeira? Quer dizer que a segunda palavra vai indicar aí o tipo da primeira. Neste caso aqui é um pombo tipo correio, né? Aqui embaixo ele é um navio tipo escola. Aqui é uma manga tipo rosa, né? Então o que acontece nesses casos? Só a primeira vai para o plural. Então pombo correio fica pombos correio. Navio escola fica navios escola. Manga rosa fica mangas rosa. Observação. Alguns gramáticos admitem aí as duas formas. Essa e essa. Ou seja, só a primeira indo para o plural
ou as duas indo para o plural, tá? Por que é importante saber disso? Porque lá no concurso eles vão colocar essas formas aqui, ou seja, as segundas indo para o plural, só as segundas palavras indo para o plural. E aí, se você não sabe isso aqui, você vai ficar perdido, porque eles vão misturar tudo isso aqui, né? E aí tu sabe, essa aqui tá certa, essa aqui também tá certa, mas essa aqui não está certa. Se você sabe a regrinha, você vai saber que essas formas aqui não estão certas. E aí você vai acertar a questão, tá? Então, ou só a primeira vai para o plural, ou as duas vão para o plural, mas nunca só a segunda no plural, que é como está aqui. Isso aqui está errado, tá? Então tem que ter esse cuidado aí, tem que saber a regrinha para poder acertar a questão, tá ok? É isso aí. Item D e item E. Vamos ver o item D. O item D diz o seguinte: nas palavras grã, grão e bel, o que vai acontecer? Só a segunda vai para o plural nas palavras compostas com essas palavras aqui. Tá? Então eu tenho aqui grã, cruz, grão, duque, bel, prazer, só a segunda vai para o plural. Como é que vai ficar? Grã, cruzes, grão, duques, bel, prazeres. Eu vou dizer as grã, cruzes, os grão, duques e os bel, prazeres. Tá? Assim vai ficar o plural das palavras aí compostas, né, cujas primeiras palavras são essas aqui, grã, grão e bel. O item E diz o seguinte: quando a primeira palavra é invariável ou verbo, só a segunda vai para o plural. Só a segunda, quando a primeira palavra é invariável ou verbo. O que é a palavra invariável? Agora, né, são aquelas palavrinhas que estão aí dentro das classes de palavras invariáveis. Não é mais adjetivo, não é mais numeral, não é mais substantivo, tá? São aquelas palavras invariáveis. Advérbio, preposição, interjeição, conjunção. Neste caso aqui vocês verão aí os advérbios, que não vão para o plural. Então eu tenho aqui na primeira dois prefixos. Prefixo é invariável, não se mexe nele, tá? É invariável. Então só a segunda vai para o plural. Ex-aluno, ex-alunos. Eu não posso pluralizar esse ex aqui. E nem pluralizar esse vice aqui, porque são prefixos. Tá? Então só a segunda vai para o plural. Ex-aluno, ex-alunos, vice-diretor, vice-diretores. Tá? Porque são dois prefixos ali, prefixo aí é invariável. Sempre é um advérbio. O advérbio é uma classe de palavra invariável. Então como é que vai ficar? O sempre não pode ir para o plural. Sempre vivas. Só a segunda vai para o plural. E aqui embaixo eu tenho um beija, que é um verbo. Né? Beija-flor, um verbo mais um substantivo. O substantivo pode ir para o plural. O beija, que é verbo, não. Então fica beija-flores. Tá? Então, sobre o item D e E, é isso aí. Vamos ver aí o próximo item. Item F, pessoal, tem que prestar também um pouco de atenção, tá? Ele fala aqui das palavras repetidas ou onomatopeicas. Como é que vai ficar? Em palavras repetidas, tá? Só a segunda vai para o plural, tá? Pisca, pisca. O que vai acontecer? Só a segunda vai para o plural. Piscas, pisca, piscas. Corre, corre. Palavra repetida, só a segunda vai para o plural. Fica corre, corres. E palavras onomatopeicas. Aqui eu tenho palavras onomatopeicas. Tá? E aqui palavras repetidas. O que é reco-reco? Palavras onomatopeicas é aquela que imita o barulho da natureza, de alguma coisa. São as palavras onomatopeicas, é uma figura de linguagem, a onomatopeia. Tá? Então, o reco-reco não faz aquele barulhinho do instrumento, e aí se dá o nome para o instrumento de reco-reco, por semelhança aí com o barulho. Tá? Isso aí é onomatopeia. Reco-reco, bem te vi. Se deu o nome para o pássaro pelo barulho que ele faz, que é bem te vi, como se fosse o próprio barulho que ele faz aqui. Tá? Isso é a palavra onomatopeica. Então o que vai acontecer? Em palavras repetidas ou onomatopeicas, só a segunda vai para o plural. Tá? Aí tem a observação. Piscas, piscas. Corres, corres. Quando
for verbo, palavra repetida, e as duas palavras forem verbos, o que pode acontecer? As duas podem ir para o plural. Também, se admite. Então pode ser aqui, pisca, piscas, corre, corres, piscas, piscas, corres, corres. Ou seja, só a segunda vai para o plural, ou as duas vão para o plural, quando as duas forem verbos. O que vai acontecer? A mesma coisa aqui na questão anterior. Vamos colocar lá piscas, pisca e corres, corre. No caso dos verbos, que daí ou a segunda vai, ou as duas vão. Mas nunca a primeira. Isso aqui está errado. Então, no caso de palavras repetidas ou onomatopeicas, só a segunda vai para o plural. Porém, quando as palavras repetidas forem verbos, as duas também podem ir para o plural, tá? Mas nunca a primeira, tá ok? O item F é esse aqui. Vamos ver o próximo item. O item G é bem fácil, pessoal, bem tranquilo, tá? Nos compostos de verbos aí de significado oposto, de significados opostos, o que vai acontecer? Fica invariável, não se mexe, tá? Então eu tenho aqui o perde e ganha, ó, sentido aí, significado oposto, perde e ganha, né? Ou vai e volta, ou seja, vai e volta, significado oposto também. Fica invariável. O que vai me dizer que está no plural? O artigo. Então aqui eu tenho o artigo no singular, mostrando que isso aqui está no singular. Agora aqui eu tenho os, artigo no plural, e aqui eu tenho os, artigo no plural, mostrando que isso aqui está no plural. O perde e ganha, os perde e ganha. O vai e volta, os vai e volta. Tá? É o artigo que vai me dizer que as palavrinhas, os compostos, aí, os substantivos, né, compostos aí por palavras de significados opostos, é o artigo que vai me dizer se essa palavra está no plural. Tá? Elas ficam invariáveis. É isso aí.